Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma palavra abençoada para você, uma palavra que vai te ajudar a entender como Deus se relaciona com seus filhos, como você pode ter um relacionamento íntimo com Deus, apesar das suas falhas e fraquezas, tá bom? Mas antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, nós temos feito aqui uma corrente de oração e tem sido uma bênção. Eu tenho visto muitos testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Então, depois que você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Antes de trazer essa palavra, eu quero fazer uma oração junto com você e vamos pedir para que o Senhor fale conosco, que Ele acalme o nosso coração e que Ele nos mostre como podemos nos achegar a Ele dia após dia. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia e pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente possa ver e ouvir tudo aquilo que é preciso para nos tornarmos mais parecidos com Cristo e consigamos cumprir a Tua vontade. Ô meu Pai, abençoa a vida de cada irmão que está me ouvindo e que a gente possa estar mais firme com o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para nós começarmos essa palavra, eu quero ler com você uma passagem que está no capítulo 59 do profeta Isaías. Olha o que ele disse, ó. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha isso, irmãos, essa passagem é muito forte e tão importante para a nossa vida. Aqui nos mostra que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E é por isso que o mundo está dessa maneira. A humanidade está separada da glória de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ali essa barreira é destruída, essa barreira é tirada da nossa vida e nós conseguimos e começamos a ter um relacionamento com Deus. E aqui diz que o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas o pecado tem nos atrapalhado durante todos esses séculos, milênios aqui na Terra. E Deus tem várias formas de falar com as pessoas. Ele pode usar outras pessoas, Ele pode usar circunstâncias, Ele usa principalmente a sua palavra, que é a Bíblia, e Ele falou também através dos profetas do passado. Até hoje também existem profetas, homens usados por Deus, mulheres usadas para nos trazer revelações, mas revelações que já estão na palavra. E a Bíblia diz em Hebreus que hoje Deus fala principalmente através do seu Filho Jesus. E é por isso que quando nós cremos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, naquele momento nós somos salvos. Quando nós cremos no nosso coração que Jesus é o Salvador e que nós precisamos dEle, nesse momento nós devemos fazer uma oração de entrega, uma oração onde nós entregamos a nossa vida para Jesus e através da nossa fé, por meio dessa oração, nós nos conectamos novamente com Deus. Eu me lembro quando eu fiz essa oração em 2002, foi há muito tempo atrás, mas até hoje eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma vida destruída, uma vida derrotada, uma vida escravizada pelo pecado. E numa vigília de oração que eu fui com os meus irmãos, eu não era evangélico, eu não gostava de ler a Bíblia, eu não tinha nenhum perfil para ser aceito por Deus. Mas Deus, Ele viu a minha condição de pecador e principalmente, Ele viu que eu estava reconhecendo que eu era falho e pecador. E naquele momento eu fiz uma oração pedindo: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados. E naquele momento, irmãos, foi a hora que o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu disse ao Senhor que eu reconhecia Jesus como Senhor e Salvador e que eu queria que Ele me perdoasse, apagasse o meu passado. E naquele momento Deus ouviu a minha oração, porque naquela hora a barreira do pecado foi tirada da minha vida. E como consequência disso, Deus foi endireitando os meus caminhos, Deus foi mudando a minha vida em todas as áreas.
Não vou dizer que foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil. O inimigo se levantou, o inimigo usou pessoas para tentar me tirar desse caminho. O inimigo não estava nem um pouco satisfeito, porque ele sabia da obra que Deus queria fazer na minha vida. E graças a Deus, eu estou firme aqui até hoje, porque o Senhor tem me sustentado. Não é na minha força. Jesus mesmo disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Então o crente, o cristão que acha que é forte, que pode fazer alguma coisa, ele está completamente enganado. Todos nós somos falhos, pecadores, todos nós somos indignos e não temos a capacidade de cumprir a vontade do Pai. Mas através da oração, através da meditação na palavra, nós conseguimos, porque o Espírito Santo, se nós dermos lugar a Ele é quem vai nos transformar. Amém? E aí vem uma coisa muito importante que muitos cristãos precisam saber, e se você está aqui, com certeza o Senhor te trouxe aqui. É que é o seguinte: o pecado foi removido da sua vida quando você entregou sua vida para Jesus, mas você continuará pecando, você continuará tendo falhas e fraquezas que precisarão ser moldadas pelo Senhor, e por isso o Senhor vai permitir que venha o sofrimento, porque é através dele que você começa a obedecer a Deus. Deus vai permitir as provações, as lutas, tudo para forjar em você um caráter transformado, parecido com o de Jesus, e um coração novo, restaurado, comece a brotar dentro de você. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai cair, você vai tropeçar, você vai cair em tentação, e a Bíblia diz que não é Deus quem tenta, porque Deus não tenta ninguém, mas o diabo vai colocar tentações na sua vida. Ele sabe das suas fraquezas, ele sabe quando você está mais vulnerável e ele vai tentar te destruir. E é por isso que quando você cair, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu disse quando cair. Por quê? Porque não tem como, irmãos. Uma hora ou outra nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós precisamos aprender a nos levantar. Amém? Então não importa quantas vezes você pecou na sua vida, o importante é quantas vezes você se lavou no sangue de Jesus, tá bom? E para isso eu quero ler com você aqui, está em 1 João capítulo 1, o versículo 9, que diz algo fundamental, que muitas vezes Deus já usou essa passagem para me renovar, para me encorajar a não ficar prostrado, mas para que eu me levante e dê a volta por cima. Olha o que está escrito, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, irmãos, vocês precisam memorizar esse versículo, vocês precisam tomar posse dessa promessa tão maravilhosa. Aqui o apóstolo está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E repare que ele usou a palavra "se", para deixar claro que todos nós só receberemos o perdão do Senhor e só seremos purificados se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Ou seja, Deus impõe uma condição para te justificar e essa condição é você confessar os seus erros. E tem muita gente que pensa assim: mas eu vou confessar o meu pecado, sendo que daqui a pouco pode ser que eu venha cair novamente. Meu irmão, obedeça a palavra de Deus. Confesse os seus pecados e peça ajuda ao Senhor para não cair mais em tentação, tá bom? A palavra confessar significa concordar com Deus sobre o quanto o pecado é ruim na sua vida. E o arrependimento e a decisão de se afastar do pecado fazem parte dessa confissão. Então, quando uma pessoa não quer se arrepender dos seus pecados, ela está negando o que Jesus fez por ela na cruz e, de acordo com a Bíblia, ela sofrerá o castigo. Então é muito sério, irmãos. Mas vamos lá. Então o que acontece quando uma pessoa confessa os seus pecados e se arrepende? Naquele momento, o sacrifício de Jesus passa a valer na vida dela. E mais do que isso, ele nos purifica de toda injustiça. Por quê? Porque o pecado ele causa dor, causa vergonha, causa medo, desânimo. O pecado acaba com a nossa vida, irmãos. Mas então ele vem e nos purifica. Ele tira toda a maldade do pecado. Por exemplo, aquela pessoa que não conseguia viver fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, de repente ela é purificada daquele pecado e ela recebe uma chance de ser liberta completamente. Mas para isso é lógico, ela precisa fazer a parte dela, ela precisa fugir das tentações, ela precisa fugir das más amizades, buscar o Senhor em oração. Este é apenas um exemplo.
Então, quando o sangue de Jesus te purifica, você recebe novamente ali uma nova chance para recomeçar. Amém? E é por isso que a nossa vida cristã é feita de recomeços. E se nós não soubermos nos levantar, crendo no sacrifício de Jesus, crendo no seu perdão e tomando posse desse perdão, nós não vamos conseguir nos livrar do pecado, porque nós continuaremos no erro, continuaremos com essa mente de derrotado, de fracassado e de condenado. E isso é tudo que o diabo quer, então não aceite mais viver debaixo de condenação, tá bom? Existe solução, existe uma saída para você. E quanto mais você receber pela fé esse perdão, mais você vai querer glorificar a Jesus e agradecer a Ele por tudo, porque você sabe que você merecia o castigo, mas Deus pesou sobre Jesus toda a condenação. A Bíblia diz que Ele sofreu o castigo que você e eu merecíamos. E eu quero ler mais uma passagem com você, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Olha o que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que neles nos tornássemos justiça de Deus. Olha isso, irmãos. Aqui está dizendo que Deus fez com que Jesus, que não tinha pecado, ele fosse castigado por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Então, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós, Deus agora, ele nos vê como justos. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo que Deus começa a ver em nós. Ou seja, quando Deus agora olha para mim e para você, Ele enxerga Jesus. Ele não vê as nossas falhas, nossas fraquezas, e Ele então pode dizer: meu filho, você está apto para estar na minha presença. Mas aí vem uma outra questão. O que acontece quando nós pecamos depois de sermos purificados pelo sangue de Jesus? Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine você ficar ao lado de uma janela em um dia frio de inverno. O ar então está muito gelado, mas o sol está brilhando através daquela janela. Então você se aproxima, a luz do sol começa a te esquentar, mas se você fechar a cortina, o calor do sol vai parar instantaneamente. Agora pare e reflita comigo numa coisa. Você voltou a sentir frio porque o sol parou de brilhar? Não. Você voltou a sentir frio porque agora existe algo entre você e o sol. E no momento em que você volta a abrir a cortina, o sol volta a aquecer você novamente. Amém? Só que tem uma coisa muito importante. Isso depende de você. A barreira está dentro da casa, não do lado de fora. E da mesma forma é o pecado na nossa vida. Nós é que decidimos se vamos confessar ele ou não. E a Bíblia deixa muito claro que Deus quer nos abençoar, que Deus nos ama, que Deus quer ter comunhão conosco. Ele quer derramar um favor sobre a nossa vida em todas as áreas. Ou seja, Ele quer aquecer a nossa alma, o nosso espírito com o calor da sua presença. No entanto, quando a gente escolhe o pecado, nós construímos essa barreira entre nós e o nosso Pai. Nós fechamos a cortina que atrapalha a nossa comunhão com Ele e começamos a sentir a frieza espiritual. É por isso que muita gente diz, né? Nossa, pastor, ora por mim porque eu estou muito frio espiritualmente. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos nos aquecer na presença do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia diz: não apaguem o Espírito. Porque não importa se você tem o Espírito Santo, o importante é você manter ele aquecido, cheio da presença dele na sua vida. E para isso você precisa deixar que ele governe as suas atitudes, o seu modo de pensar, de falar, de agir, tá bom? Muitas vezes, por exemplo, nós tomamos decisões erradas, agimos de forma errada sem consultar ao Senhor e as coisas começam a dar errado. E a gente começa a acusar a Deus de coisas que Ele não fez. Sabe, irmãos, nós somos teimosos, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente ora, mas a gente não quer ouvir um não ou um espere um pouco mais. A gente quer ouvir um sim bem alto de Deus. Mas e se não for da vontade dele para nós, irmãos? E se Deus não quiser se revelar a nós naquele momento? Se Ele não quiser nos atender, como nós vamos ficar? É aí que o Senhor está vendo o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos continuar com Ele, mesmo tendo respostas de oração ou não. E tem pessoas que nem oram porque elas pensam assim: ah, se eu orar eu tenho certeza, Deus vai falar que não. Deus vai frustrar os meus planos. Deus não estraga prazer. Então, irmãos, nós precisamos tirar esses pensamentos da nossa mente e entender de uma vez por todas que Deus é bom e o problema somos nós. E muitas vezes nós estamos no caminho errado e sabe a única coisa que Deus quer falar para nós?
meu filho, volte para a minha presença, porque eu não posso te abençoar no caminho errado, senão você nunca vai voltar para o caminho certo. Então, irmãos, se vocês estão afastados do Senhor, é hora de voltar para Deus. E quando você voltar para Ele, as coisas começarão a ser restauradas. Amém? Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo, só para a gente encerrar essa palavra. Mas antes disso eu quero já pedir, você que ainda não curtiu, você que ainda não se inscreveu no meu canal, não perca mais tempo, porque nós temos formado aqui uma corrente de fé e muitos irmãos têm sido abençoados, não por causa de mim, mas por causa da palavra do Senhor. Deus me chamou para essa obra e eu conto com você para caminharmos juntos, tá bom? E ao final compartilhe também, porque é importante que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E o exemplo que eu quero te contar é o seguinte: eu me lembro que uma vez eu terminei um relacionamento, há muitos anos atrás, e eu estava muito feliz, satisfeito, a gente tinha planos para casar, mas de repente não deu certo. Deus realmente tirou essa moça da minha vida, e muitas vezes Deus vem e Ele dá uma pancada, né? Deus Ele tira de uma vez, porque Ele sabe que se não for assim, a gente vai ficar apegado com aquilo, a gente não vai desagarrar de certas coisas, de certas pessoas. Então foi de uma vez, a moça me ligou e terminou o relacionamento, sendo que nós tínhamos planos para casar. E a partir daquilo, irmãos, eu fiquei tão frustrado, tão desanimado, tão sem esperança, que eu comecei a me envolver com pornografia. Eu comecei a ter o meu refúgio não no Senhor, mas no pecado, naquilo que trazia prazer, aliás, um prazer momentâneo, que passava muito rápido. E eu fiquei um bom tempo assim, irmãos, eu não conseguia me livrar daquilo, mas eu sabia que era errado, aquilo acabava comigo por dentro, porque é isso que o pecado faz. Ele tira a tua alegria, ele tira a tua paz, até que um dia eu resolvi confessar tudo para Deus, e eu falei: Senhor, não posso continuar assim. O Senhor tem um chamado na minha vida e eu estou aqui entregando os meus sonhos na frente da tela do computador. Eu não posso viver mais escravizado pelo pecado. Senhor, me ajuda, Pai. E a Bíblia diz, irmãos, que quando você confessa o pecado e abandona, você alcança misericórdia. Irmãos, naquele dia eu senti uma presença gloriosa de Deus, uma paz que transformou a minha vida. E eu tomei a decisão, eu não vou voltar mais. E sabe o que aconteceu depois, irmãos? Deus foi restaurando cada área da minha vida. A partir daquilo ali, da minha restauração da relação com Deus, Deus foi fazendo uma obra linda. Ele restaurou o meu ministério, Ele me deu uma esposa, Deus me deu uma família e muito mais que eu poderia ficar horas e horas aqui contando para vocês. Mas tudo começou quando eu voltei para o Senhor, quando eu confessei os meus erros. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração aqui, se você puder fechar os seus olhos, e nós vamos pedir perdão ao Pai por tudo que temos feito de errado e vamos mostrar que queremos uma vida nova e que o Senhor nos ajude nessa nova missão. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Senhor, quantas pessoas agora foram tocadas pela Tua palavra. Oh, meu Pai, como é bom quando nos reconciliamos contigo, ó Deus. E por isso te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quantos agora estão presos nos pecados da pornografia, pecados da mentira, estão ocultando coisas do seu cônjuge, fazendo coisas erradas na empresa, no trabalho. Senhor, há tantos pecados dentro de nós. E muitas vezes nós guardamos raiva, mágoa, simplesmente porque o pecado tem esfriado o nosso amor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, que nós consigamos voltar ao Senhor, aos Teus caminhos. Oh meu Pai, quantos agora estão desviados, ouvindo esta oração? Tem misericórdia, Senhor. Começa a construir, reconstruir uma nova história na vida dessa pessoa, meu Pai. Essa pessoa está fria porque ficou longe do sol da justiça. Mas, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará a partir de agora. Senhor, nós não queremos mais ficarmos apegados a nada neste mundo. Senhor, nos ajude a romper com relacionamentos que não são do Senhor, romper com pecados que muitas vezes nos trazem um alívio, um agrado na alma. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor, muito maior. E não existe nada melhor nesta vida do que viver em santidade, do que viver na Tua presença. Por isso, Senhor, faça com que esses irmãos acompanhem essas orações que eu tenho feito. Oh, meu Pai, a oração é a chave da vitória. Nos ajude, Senhor, a viver em comunhão. E, Senhor, se houver alguém aqui que ainda não é salvo, Senhor, ouve a oração dessa pessoa agora. Ela está entregando a vida dela para Jesus.
Jesus, receba esta pessoa para que ela possa morar no céu, para que ela possa ser salva e ter a vida completamente mudada pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço pela fé, porque eu creio que o Senhor nos perdoou, o Senhor nos restaurou e o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Não deixe de buscar a Deus por causa das suas falhas, porque é na presença do Senhor que você vai vencer. É na presença do Senhor que você vai ter condições de vencer o pecado, vencer os seus medos, vencer as suas fraquezas. Então, meu irmão, não deixe de buscar a Deus, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, nós vamos fazer uma oração mais tarde e eu creio que o Senhor vai te fortalecer cada dia mais. Então compartilhe com seus amigos e eu te espero mais tarde. Deus abençoe, um grande abraço.